Mais um podcast FEMPTOUR. O episódio de hoje, Antônio Neto, muito conhecido, muito referendado aqui no turismo do Rio Grande do Norte. Ele é diretor da Foco Operadora, que tem, a gente vai até conversar sobre isso, com várias filiais pelo Brasil. É uma coisa que orgulha, né? O trabalho do Rio Grande do Norte sendo exportador de ideias e negócios. E é o presidente da ABAV. A ABAV, que é aquela associação que todo mundo lembra dela quando chega o congresso da ABAV, ninguém fala nem ABAV Expo. Vai na ABAV, vai na ABAV quer dizer, vai no evento da ABAV, que é um evento que pega, por ser a ABAV, agentes de viagem, operadores, ele pega toda a cadeia produtiva do turismo. Os hoteleiros vão, os municípios capricham na decoração, capricham no approach com agente de viagem. Enfim, o evento é o maior evento do turismo do Brasil, é a ABAV Expo, que esse ano será em São Paulo, no ano passado foi no Rio, e o Neto é o presidente da nossa ABAV aqui. E ele traz, além dessa manutenção desse motor de vendas, dessa potência que é a ABAV, ele traz algumas inovações. Recentemente ele fez a Corrida do Turismo, uma coisa inédita, não só para a ABAV daqui, como as ABAVs nacionais, que, mais uma vez, é possível que o Rio Grande do Norte exporte esse know-how, que certamente dos mais de 20 estados brasileiros, alguns vão copiar essa boa ideia, que foi a Corrida do Turismo, integrando, partindo a iniciativa da ABAV, mas integrando todo o setor. Neto, obrigado por aceitar nosso convite. O que nós temos? Olha, se você for falar das novidades da ABAV, vai estourar nosso tempo aqui dos 40 minutos. As principais inovações que você está desenvolvendo na ABAV e fazendo com que a sua administração seja muito referendada, muito elogiada por todos os que fazem o turismo do Rio Grande do Norte. Antônio, meu grande amigo, primeiro eu quero lhe agradecer, né, em nome da ABAV do Rio Grande do Norte, pela oportunidade, né, desse bate-papo, né, de estar participando do seu podcast, né. A gente tem aí a informação, né, tem o histórico, né, das pessoas que já sentaram aqui nessa cadeira, né, a importância delas para o turismo, e para a gente é uma honra, né, estar aqui contigo, como também, né, estar aqui representando a Foco Operadora, né, empresa potiguar, com 16 anos no mercado, né, e conforme você falou, já atuando, né, em alguns mercados do Nordeste e Centro-Oeste. Mas, respondendo, né, a sua pergunta, Antônio, quando nós assumimos, né, a ABAV no primeiro biênio, a gente tinha uma associação que vinha num processo de recuperação, né, com a gestão da Michele Pereira, pessoa na qual eu tenho muito carinho, né, e atenção. Quando nós assumimos a associação, a Michele, ela estava naquele processo de arrumar a casa. E o que a gente se deparou? A gente se deparou com uma associação que a gente não tinha capital, a gente tinha muita vontade e a gente não tinha capital. Naquele momento eu tinha como vice-presidente o Luiz Leite, né, outro grande amigo, diretor da Noronha Brasil. E em conversa, o que nós decidimos, né? Decidimos um bloco, né, de ações para o presidente e um bloco de ações para o vice-presidente. Dentro desse bloco de ações, né, que nós direcionamos para o vice-presidente, o Luiz Leite, ficou a captação de novos associados, né? Quando nós assumimos a ABAV, acho que nós tínhamos 55 associados, né? Hoje a gente tem aí um número bem próximo a 90. E dentro desse planejamento, eu fiquei responsável justamente por trabalhar ações que pudessem capitalizar a ABAV. E aí foi quando surgiu essa ideia da corrida, né? Lá no primeiro mandato, lá no primeiro ano do primeiro mandato ainda. E a ideia da corrida, ela surgiu com, primeiro, né, a gente surfar um pouco dessa onda nacional e mundial, que as corridas, elas tomaram conta, né, de uma forma que hoje você procura no calendário uma data que você consiga encaixar para você fazer uma nova corrida, né, pela quantidade de corridas, né, que hoje nós temos no Brasil e no mundo, né. É realmente uma atividade que consegue sim mobilizar, né, o público local, né, como também tem poder de trazer turistas para nossa cidade. E o que a gente visualizou aí? A gente visualizou
a corrida como uma grande oportunidade para o trade, com um direcionamento de impulsionar mais ainda a nossa economia no estado, inclusive a economia informal. Porque o turista que vem para cá, ele fica no Ocean Palace, mas ele também fica lá no Rochelle, né? Ele também fica lá no hotel categoria 3 estrelas, né? Ele vai lá para o Cers, para o Ishi, mas o que a gente entende? É uma atividade que atrai, né? Todos os bolsos, né? É muito abrangente e segmentada, né? E a gente, já na primeira edição, a gente sentiu a força do evento. A gente agora em 2025, né, a gente realizou a segunda edição, e aí já nessa segunda a gente conseguiu atrair, né, a atenção, né, do poder público, né? Então alguns políticos já participaram. O deputado Luiz Eduardo, nessa segunda edição, já destinou uma emenda para a BAV. Então, pela primeira vez na história da BAV do Rio Grande do Norte, né, a BAV ela foi contemplada com a emenda parlamentar, com o objetivo, né, e o direcionamento para a realização da segunda corrida do turismo. E nós tivemos, para nossa grata surpresa, uma aproximação com o vereador Fúvio, né, com o vereador Robson, Fúvio Saulo, muito legal. Com o vereador Daniel Valença, né? E esses vereadores que tiveram contato com a corrida já demonstraram interesse, né, em nos apoiar, já pensando em 2026. E isso para a gente é muito gratificante, né, Antônio? Porque é uma instituição como a BAV, que é gigante, como você falou. Mas a gente não tinha essa aproximação com o poder público, né? E a gente conseguiu chegar. E a união, né, das entidades, a união do turismo em torno de um evento como esse, né? Porque às vezes as entidades fazem ações muito intra, né? Ações pontuais, ações de grande interesse, de grande repercussão, mas a ABAV, através de você, que está na presidência há 2 anos, a ABAV pensou no turismo, mais do que na ABAV. O turismo, hoje, ele é muito mais unido do que há um certo tempo. As entidades são parceiras, quer dizer, não tem... Porque às vezes as entidades de classe, em todo o Brasil, em todos os segmentos, às vezes tem um pouquinho de vaidade de um, de outro e tal. Às vezes elas não se entrelaçam rumo ao progresso como deveriam. E eu noto que o turismo daqui do Rio Grande do Norte, de uns tempos para cá, as entidades estão mais participativas e mais colaborativas entre elas. E ações como uma corrida, ações como outras que são desenvolvidas aqui, fazem com que todos estejam juntos, né? Esse laço, o nó que esse laço gera, ele é melhor atado quando tem iniciativas assim como essa. Isso que você falou, né, é muito importante, inclusive para uma continuidade, né? Que essa conexão dessas principais associações do trade, né, em benefício, né, do turismo da nossa cidade e do turismo do nosso estado. E quando você provoca, né, quando você está conectado com essas outras associações, né, que a associação não tem partido político, né? Então a gente está aqui para sentar e conversar com direita, centro, esquerda, extrema direita, extrema esquerda, porque o nosso assunto, ele é um assunto político, porém voltado ao turismo, voltado às melhorias, voltado à criação das leis, voltado ao apoio. Então, a circulação de dinheiro, de divisas, né? Que só o turismo tem esse efeito multiplicador. Justamente. E assim, essa conectividade entre as associações vem trazendo realmente bons frutos, né? Ontem nós tivemos a nossa confraternização, onde praticamente todas as associações estavam ali presentes. Hoje a minha vice, né, a Deca Bolonha, é uma profissional, né, reconhecida no mercado potiguar e no mercado nacional. Ela não estava lá com a gente ontem, porque ela estava voltando de viagem, estava voltando de São Paulo. O evento da CVC lá em São Paulo, que foi grandioso, né? O evento da CVC em São Paulo, ela justamente. Da mesma forma que a gente, que nós lamentamos a saída do Luiz Leite, né, do cargo de vice-presidente, nós comemoramos também a chegada da Deca, né? Por quê? Porque a gente entende que vai ser possível dar continuidade ao trabalho. E tudo que nós queremos, Antônio, como a BAV,
provocar melhorias para a nossa classe, porém nada, né, se constrói do dia para a noite. Então a gente tem que pensar, né, que aqui é um trabalho, são processos, né, que nós estamos desenvolvendo e executando em busca disso, né? Melhorias para a nossa classe, melhorias para o trade, melhorias para o turismo de Natal e do Rio Grande do Norte. Até porque hoje eu tenho um conceito que eu não tinha antes de ocupar esse cargo. Hoje eu afirmo que todo destino tem um potencial turístico. Porém, a grande diferença está num detalhe extremamente importante, que são os destinos turísticos que trabalham com agências e operadoras e aqueles que não trabalham. É impressionante como os resultados, Antônio, são diferentes. Destinos, na verdade, que têm parcerias, né, e que entendem que é importante você participar de um evento e você ter parcerias com as operadoras nacionais, sim, né, com os grandes brokers internacionais, sim. É importante você estar nas grandes feiras que acontecem no mundo, sim, no Brasil, sim. Mas aqueles que entendem que o mercado regional é aquele mercado que vai chegar e vai trazer uma ocupação, principalmente na baixa temporada, que o mercado regional é aquele mercado que não precisa, na grande maioria das vezes, do que onera muito hoje os pacotes turísticos, que é o aéreo. Isso pra gente, na verdade, assim, é algo que é muito valorizado pelo agente de viagem, né? E esse destino ele tem um retorno positivo, principalmente na baixa temporada. Ao contrário daqueles que não trabalham, né, com operadoras e agências de viagens. Eu digo muito, nós somos o maior canal de distribuição de pacotes turísticos. Quantos agentes de viagem a ABAV RN tem associados? Quer dizer, entre agências e operadores? E o número nacional, você tem também a ABAV nacional? Olha, aqui nós temos hoje 84 associados, né? E na BAV nacional, Antônio, eu acho que chega a 500 e alguma coisa. Aí eu não cravo para você, não vou cravar o número, mas 520, 530... né, associados aí entre agências e operadoras. E sobre a nossa Foco, é uma operadora que eu vi crescer, cara, vi nascer, vi crescer, um trabalho, você e Dioclésio Victor, seu sócio, fizeram um trabalho extraordinário, e o Rio Grande do Norte geralmente é filial de alguma coisa que vem de fora. E vocês têm filiais, quer dizer, a Foco é RN, Made in RN, isso é muito importante. Quantas são? Você falou de Centro-Oeste, que tem em Goiás, né? Goiânia tem uma filial. E pelo Nordeste são quantas, Neto? Antes de entrar no assunto da Foco, eu gostaria só de finalizar a base falando que nesse segundo mandato, né, a gente assume o compromisso, né, de continuar esse trabalho que vem sendo feito. A gente assume o compromisso de fortalecer e, de fato, né, transformar essa corrida, né, que é tão jovem, né, mas já em um grande evento, né, com potencial realmente de atrair, de movimentar esse turismo regional na terceira edição. E a nossa luta, Antônio, em relação às nossas principais dores hoje, né, que é o trabalho pirata, né, de agências de viagens que não são formais e que estão aí muitas vezes operando até direto com os próprios fornecedores, mas que até por não ter uma formação, um preparo, né, para fazer o agenciamento, se atrapalha e aí acaba aplicando golpes no mercado. Isso é algo que nos afeta muito, como também o trabalho, a nossa missão de ter um trabalho muito mais próximo, né, com a hotelaria, né, e com as companhias aéreas, que hoje, na verdade, assim, nós sofremos muito, sabe, com a política aplicada pela hotelaria e pelas companhias aéreas. E a gente quebrar esse paradigma, né, que muitas vezes é dito até no próprio aeroporto, né? Olha, o problema foi, né, a origem do problema foi o seu agente de viagens, né? Então, assim, o valor a esse profissional, que eu digo muito, nós somos médicos de sonhos, né? É algo que a gente vai continuar levantando essa bandeira. Já sobre a Foco, né, são 16 anos, né, uma empresa que nasceu aqui, né, no Rio Grande do Norte, após a nossa saída, né, da
antiga International Tours, né, a saudosa International Tours, né, do meu grande mestre e amigo Jean Posasky. Obviamente a gente teve aí alguns desgastes, né, nesse processo da saída, mas eu acho que tudo, né, o tempo cura tudo, então curou tanto o nosso coração como curou o coração do seu Jean, pessoa que eu volto a falar que eu sou muito grato. E são 16 anos onde a gente iniciou, sim, um processo de expansão, né? Hoje nós estamos com escritório em João Pessoa, na Paraíba, Caruaru, Pernambuco, Sergipe, lá em Aracaju, Fortaleza, né, lá no Ceará, e lá em Goiânia também, lá no Centro-Oeste. Então, de fato, é aquilo que você falou, né? A gente conseguiu meio que inverter os papéis, mas eu acho que a cereja do bolo desses 16 anos foi o fechamento da 10ª edição da Rodada de Negócios em Bento Gonçalves. 400 pessoas que vão sair do Nordeste e Centro-Oeste para participarem de um evento em Bento Gonçalves. Do Norte também, né? Do Norte também. 400 agentes de viagens. 5 a 8 de março, né? 4 a 8 de março. 4 a 8 de março. Vai pegar Vindima, vai pegar... Nossa Senhora. Mas assim, o que chamou muito a nossa atenção... Esses últimos têm sido muito excelentes. Vocês fecharam Vila Galé, lá de Pernambuco, lá Cabo. Do Cabo. Vila Galé de Maceió, o Salinas, né? O Vila Galé Maceió. Vila Galé Maceió. Já fecharam esses dois. Quer dizer, sempre tem uma novidade, aquela expectativa, onde vai ser a rodada de negócio do próximo ano. Só que agora o pessoal, qual local do Nordeste? Meu amigo, Bento Gonçalves está 4.000 e poucos quilômetros daqui, né? Você levar uma estrutura de um evento, você levar agentes de viagem como vai levar, quer dizer, Bento Gonçalves, a Prefeitura de Bento Gonçalves, o Turismo de Bento Gonçalves, enxergou uma possibilidade de ter lá com eles 400 potenciais vendedores. E para você chegar a sensibilizar o extremo sul, a gente está no extremo nordeste aqui do país, é porque eles acompanharam esse trabalho de perto e analisaram, porque hoje em dia ninguém arrisca mais, né? É um evento que eles fizeram, e o apoio que vocês têm da companhia aérea, o apoio que vocês estão tendo porque é o ganha-ganha do turismo, né? Quer dizer, a Foco fica na história levando 400 agentes de viagem para fazer um evento que sai de Natal para Bento Gonçalves. E esses participantes e o destino Bento Gonçalves enxerga o grande potencial de visitantes que serão futuros vendedores, né? Então, cara, foi uma iniciativa assim ousada, e o turismo tem que ser ousado. Você você saiu, eu já fui do Vila Galé de Touros, que foi sensacional. Você já foi nos Vilas Galés daqui e deu um passo agora gigantesco, né? Acho que a próxima, depois desse ano, será Paris, Doha, vai ser Oslo, vai ser alguma coisa fora daqui. Que você agora de Bento, eu quero saber para onde você vai depois de Bento Gonçalves, porque você já atingiu um local. Mas eu ouvi dizer que tem Campos do Jordão, que tem Foz do Iguaçu, quer dizer, destinos nacionais assim, muito interessados, que é um modelo de venda, um modelo de participação. Você imagina, o destino ele se abre para o evento e quem organiza é você. Você que eu digo é a Foco Operadora, que organiza, e eles, ao apoiarem, eles estão tendo a visibilidade que tanto procuram. Na verdade, assim, isso mexeu muito, né, com o nosso ego, com a nossa responsabilidade, porque aqui, além da receita pronta, né, todo o banco de fornecedores a gente já tinha, né, que atende o evento já há anos, né? São 9 anos aí de rodada de negócio, vamos para a 10ª edição ano que vem. E quando nós tivemos a reunião, né, com o secretário de Turismo de Bento Gonçalves, né, com o trade de Bento Gonçalves, e nós ouvimos, né, o pleito dele, esse evento ele é visto por Bento como um divisor de águas, né? Eu já conhecia Bento Gonçalves, né, sendo que eu fui agora recentemente, antes do Festures, fazer uma visita técnica, né? Então, assim, para a gente ter ideia, né, do que o agente de viagem vai vivenciar lá. E eu voltei ainda mais encantado. E eu acho que foi feito um trabalho muito bom,
durante anos que colocou na cabeça do consumidor final que a Serra Gaúcha é Gramado. E esse evento eu tenho certeza absoluta que ele vai quebrar muito esse paradigma, porque você ficar hospedado em Bento, Antônio, você tem várias vantagens. A logística é uma delas, porque os principais atrativos estão ali na região de Bento Gonçalves. Então, rapidamente, você consegue estar no seu hotel. Chegando mais rápido no seu hotel, você consegue descansar, você consegue aproveitar mais a sua noite para um jantar renovado, né, tomar o vinho. Coisa que não falta lá, o vinho, né? Justo, terra do vinho. O custo-benefício, muito mais em conta. E assim, a cadeia produtiva do turismo que está dentro daquela região está pronta para receber o turista, sabe? Isso é algo que eu tenho certeza absoluta, né? É um dos focos do evento, né? A gente conseguir quebrar esse paradigma. E o que a gente vai promover no nosso Café com Negócios, que é o grande diferencial, porque o que a gente faz? A gente primeiro informa, capacita, reforça o relacionamento e depois a gente senta com o cara para fazer negócios de fato, né? Onde ali a gente já traz bloqueios de aéreo, bloqueios terrestres, né? Bloqueios de hospedagem, e ali a gente apresenta para o agente de viagem naquela mesa redonda que está fornecedor e agente de viagem com a condição já acordada com a foco operadora. Conforme você disse, um evento que vai acontecer no período da vindima. Então a gente vai estar aí conectando os agentes de viagens que vão estar participando do nosso evento com um momento único, né, da Serra Gaúcha e de Bento Gonçalves. Exato. Eu não conheço ainda, então eu também estou bem ansioso, né? Mas o que disseram foi que quando você passa naquele pórtico ali, você já começa a sentir o cheiro do vinho. E a estrutura que a gente vai estar oferecendo, né? Porque a gente fica hospedado no hotel Daulonder Planalto. E quando, assim, a estrutura do hotel é muito boa, o hotel é novo, né? Então, é um hotel que você vai encontrar, são 4 elevadores, né? Então, até isso facilita muito. É um hotel que todos nós vamos ficar na mesma categoria. Então, assim, isso é muito bom, porque a gente entende que às vezes quando você bota um cliente numa categoria melhor que outro cliente, a gente acaba tendo um questionamento, porque é natural, né? E o Planalto, ele é categoria única, então a gente não vai ter esse problema. E além da estrutura, o serviço, né? E cara, o café da manhã, a parte de alimentos e bebidas do hotel é fantástica, Antônio. Imagina. Eu nunca vi, com 27 anos de turismo, eu nunca vi um café da manhã tão bom quanto aquele. Sabor, variedade. O restaurante, se todo mundo descer para tomar café, o restaurante comporta. Se todo mundo descer ao mesmo tempo para tomar café, o restaurante comporta. E o nosso evento, ele vai ser montado no Daulonder Planalto, né, que é o primeiro da rede, né, onde nasceu a rede Daulonder, né, lá na região. Que tem foi centro o berço de eventos. que tem o centro de eventos, então, e que está a 150 metros, né, do Planalto. Então essa logística, ela vai ser uma logística muito bacana. A gente vai proporcionar, né, nós vamos ativar experiências diferentes, porque nós vamos ter um dia só de passeios, né? Então a gente vai proporcionar experiências diferentes para caravanas diferentes. E aí a gente vai ter alguns momentos que sim, a gente vai estar todo mundo reunido, né? Como o próprio momento da pisa da uva, né? A gente vai ter o trem do Maria Fumaça personalizado para o evento, exclusivo para o evento, né? Inclusive com a experiência do principal vagão. A gente vai ter amigos jornalistas, né, profissionais jornalistas que vão estar lá com a gente, né? Você é um deles e vai que vai viver essa experiência com a gente. E aí, eu acho que o próprio tema não poderia ser melhor, que é foco na experiência. É algo que a gente vai também trabalhar muito, né, durante todo o evento. Eu volto agora em Bento em fevereiro,
para fazer os últimos ajustes, né? Mas já fechamos com a empresa organizadora, a expectativa é muito alta, a gente foi muito bem recebido, as pessoas de Bento entenderam o potencial do evento e mais uma vez eu digo, o agente de viagem vai se surpreender com o que ele vai encontrar ali em Bento Gonçalves. Sem dúvida. Neto, voltando aqui para o nosso Rio Grande do Norte, o intuito da nossa FEMPTUR, que temos esse nosso podcast, que a gente recebe amigos e pessoas que contribuem para o setor, é tentar vender o Rio Grande do Norte, Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do Rio Grande do Norte. Tentar vender municípios menores que precisam ser visitados para a economia começar a girar ali, para ganhar o artesão, ganhar o produtor rural, enfim. Diante dessa nossa meta, né? Dessa nossa meta da FEMPTUR, valorizar o Rio Grande do Norte como um todo, serra, mar e etc. e tal, você acha que as pessoas, de um modo geral, você nota assim, uma crescente em procura por destinos do Rio Grande do Norte? O norte rio-grandense está realmente, com a experiência que você tem, você acha que o norte rio-grandense está procurando novidades pelo Rio Grande do Norte? Está surtindo efeito essa divulgação, né, dos atrativos locais? Sim, tá? E eu aproveito aqui só o gancho para agradecer pelo trabalho, né, que vem sendo feito pela Emprotur, né, na pessoa do Raoni e sua equipe, da Secretaria de Turismo Marina, né, e sua equipe, do Sancler, né, e toda a sua equipe, e o trabalho primordial do Sebrae, né, Antônio, que está ali junto, né, ao micro pequeno empresário, capacitando. A gente tem agora uma gestão que entregou algo que esse crescimento, ele realmente ele acontece, né, ele não aconteceu, ele vem acontecendo, dessa crescente em busca de destinos, né, no Rio Grande do Norte, e principalmente depois, né, dessas ações conjuntas de divulgação, desse plano de interiorização e da recuperação das estradas. Porque recentemente eu tive uma reunião em São Miguel do Gostoso e a pista está um tapete até São Miguel. Eu tive em Pipa para uma reunião, a pista está um tapete para Pipa. Eu tive na Serra de São Bento, está um tapete para a Serra de São Bento. Então isso te proporciona segurança, né? E aí você pega seu carro muito mais tranquilo, né? Obviamente atento, mas muito mais tranquilo do que você pegar uma estrada. Eu já fui para a Serra de São Bento, eu quase não conseguia sair do lugar, né? Por quê? Porque eram muitos buracos, né? E eu ficava pensando, gente, como pode isso aqui, né? Como um destino tão belo como a Serra de São Bento, para você chegar, fazer aquela estrada ali por Pacifica, eu falei, aqui realmente é passar e ficar mesmo, eu vou acabar ficando aqui um buraco desse. E hoje a gente já não tem mais isso. E é reflexo do incentivo, né? Assim, que se dá para que esses municípios sejam descobertos, alguns deles, e visitados, faz com que o poder público pense na estrutura viária, pense em mínimos detalhes para poder dar condição da visita, de ele realmente poder usar o nome de município turístico, né? A própria feira FEMPTUR, né, ela é determinante para isso, né? Porque a FEMPTUR, ela tem o poder de trazer o destino que até então não era tão conhecido e iniciar ali um relacionamento comercial com agências e operadores, né? Porque eu digo muito, se você é um destino que você busca essa parceria, você vai ter um retorno. Obviamente, a gente sabe, a infraestrutura é fundamental, né? Não é só a estrada, não é só o equipamento de hospedagem, né? O que eu vou fazer, né? Onde eu vou comer, né? Onde eu vou jantar, onde eu vou almoçar, onde eu vou parar para tomar um café, para o chá da tarde, ou seja, onde eu vou beber meu vinho. A gente sabe, mas o primeiro passo é dado com essas parcerias, né? Então, a FEMPTUR é um evento que consegue conectar esses destinos indutor, né? A esses profissionais, que acaba fazendo muita diferença. E que municípios você, nesse seu feeling, que municípios tem conseguido atrair visitantes do Rio Grande do Norte e tem uma hotelaria razoável que dê para
para acomodar, que são viagens menores, viagens de fim de semana, e tem alguns restaurantes, tem o artesanato para vender, tem o docinho da tia fulana, que já faz há muito tempo, que vira ícone, você tem que trazer. Você citaria alguns municípios que você nota que estão evoluindo no turismo? Antônio, o que eu posso te afirmar, né, é que a procura existe, nós comercializamos sim, né, a gente vê o direcionamento de vendas, né, para São Miguel do Gostoso, Galinhos, a gente vê um direcionamento para a Serra de São Bento, a gente vê Tibau do Sul, né, Pipa, Nísia Floresta, mas o que chama a nossa atenção é que muitas vezes o agente de viagem deixa de divulgar o destino nosso aqui, ou deixa de levar a venda à frente por falta de condição de acordo, né, dessas parcerias que eu estou pontuando aqui contigo. Eu vou te dar aqui um exemplo claro. São Miguel do Gostoso, né, viveu por anos, né, o auge do seu Réveillon, né, então assim, o Réveillon das celebridades, né, e aí, o que aconteceu ali em São Miguel do Gostoso? O turismo, ele passou a viver, né, daquele período do Réveillon. E depois, algumas pousadas até fechavam as portas para reabrir no final do ano, né? Por quê? Porque, amiga, aqui eu ganhei o dinheiro do ano inteiro. Então, não faz sentido, né? Eu tenho uma operação, se o dinheiro a minha meta já foi alcançada, já foi atingida. E hoje, São Miguel já não tem mais o Réveillon, né? E eu tenho até... ocupando, né, a cadeira de CEO da Foco Operadora, contato com a hotelaria de São Miguel, que está desesperada, né? Sendo que eu já apontei para eles algumas vezes, como presidente da BAV, como CEO da Foco Operadora, que o que falta em São Miguel, Antônio, a Foco, nós temos 3 pousadas que trabalham com a Foco lá em São Miguel. De um montante, a última vez que eu pedi esse número, né, a Jane, a secretária de turismo, eu acho que já teve aqui com a gente, superior a 1.500 leitos. Então, 3 pousadas têm acordo com... Eu vou, modéstia à parte, eu vou colocar como uma das principais operadoras, né, do Rio Grande do Norte, apenas 3. Então, isso acaba refletindo muito no turismo do destino. Eles não acreditam na venda do agente de viagem ou eles não gostariam de participar desse acordo com comissionamento? Qual é o gargalo aí? Não, a questão de comissionamento, ele paga a comissão ao booking, né? Ele paga a comissão ao decolar. O que falta aí é conhecimento prático, porque o que acontece? Muitas não são profissionais da área, são profissionais que caíram de paraquedas aqui, de repente o cara tem grana, chegou no destino, gostou, vou fazer minha pousada aqui, né? E eu vou vender porque eu vim e gostei, né? Então o cara, ele nem tem o conhecimento prático, nem ele busca essa formação, né? Porque o Sebrae, inclusive, está aí também para isso, né? E aí o que acontece? O cara acaba se decepcionando, né? Porque chegou imaginando uma coisa que acaba não acontecendo, né? Não refletindo nos resultados que ele espera, e a miopia segue com o cara até o fechamento do negócio ou o repasse. Então a gente vem batendo muito nessa tecla, né? De se abrir esse leque, aí não só São Miguel do Gostoso, né? Mas Pipa também, porque eu falo muito, nós aqui somos os profissionais mais preparados para vender o Rio Grande do Norte, né? Inclusive para o Brasil, porque hoje não tem mais fronteira, né, Antônio? Se você tem um bom site, se você tem um bom canal de comunicação com o consumidor final, você vai vender para o cara que está no Japão, pô, o Rio Grande do Norte, porque o cara vem para o Brasil, o cara vai... Então, assim, volto a repetir que o entendimento, né, o pouco entendimento, né, do que é o turismo, de como funciona o trade, a cadeia, é o motivo do que eu estou colocando aqui para você. Maravilha. Neto, meu amigo, dizem que o que é bom dura pouco, né? Aí nós temos, né? A gente sempre faz em média 40 minutos, aí recebo no ponto aqui o nosso horário, a gente nem nota, parece 15 minutos, né? Mas já verdade. tem quase 40. Nós estamos com 36 minutos de conversa, e essa conversa se estenderia
anoiteceria, a gente nem saberia aqui dentro que está anoitecendo e estaria conversando sobre turismo. Queria te agradecer, cara, a contribuição que você trouxe, essa sua visão bem atualizada, bem segmentada e ao mesmo tempo abrangente do setor de turismo. Desejar muito sucesso a você, não só na entidade de classe que você preside, que é uma das principais, que é a ABAV, nossa ABAV aqui do Rio Grande do Norte, como na operadora que você tão bem alicerçou e chega aos 16 anos gigante como é. Então te desejo tudo de bom, cara, e queria que você mandasse um recado não, você desse algumas dicas em poucos minutos, deixasse uma mensagem para o turismo do Rio Grande do Norte, o turismo enquanto a atividade turística transcendendo até a sua área de atuação de operadores, que você tem uma visão global e essa dica vai ser valiosa para quem vai ver nosso podcast. Muito obrigado. Meu amigo, acho que a principal dica, na verdade, é procurar entender a cadeia produtiva do turismo, né? Procurar entender, né, que a partir do momento que essa cadeia produtiva ela é quebrada, né, isso é muito negativo, né, para os resultados que todos nós queremos. Né, deixar como dica, né, que invistam em eventos como a FEMPTUR, invistam em eventos como o das operadoras do regional, porque tem um potencial sim de levar, né, uma receita para o teu município, principalmente na baixa temporada, né, que aí a gente tem o maior bloco de meses do ano, está concentrado na baixa temporada. A gente abre um 2026 aí mágico em relação a feriados, mas o que eu penso não só de feriados vivemos, né? Então a gente tem aí vários finais de semana de baixa temporada para a gente fazer um trabalho, a gente tem um meio de semana para a gente fazer um trabalho que acaba sendo um gargalo para todo e qualquer destino, que é de domingo a quinta. E essa seria a principal dica, né? Aproveitar, né, para te agradecer pelo convite, né, falar aqui da minha honra, do meu respeito, do meu carinho por você, que não é de hoje. Recíproco. E te desejar um Feliz Natal para você, sua família, né, um próspero ano novo, que sejam momentos, né, de renovação, né, inclusive da nossa fé, né, que a gente permaneça acreditando, né, que existe, né, um papai do céu lá em cima cuidando da gente e desejando sempre o bem para as pessoas, né, Antônio? Porque sim, coração sempre acho que o mais abrangente possível, né, cara? É verdade. Que Deus nos abençoe, nos dê saúde e que a gente possa aí ter vários encontros aí, como você disse, extremamente agradáveis como esse, e a gente de repente possa falar de mais assuntos, né, e até do nosso Flamengo. É isso aí. O Flamengo que tanto nos une, né, Neto? Dois doidos aqui pelo Flamengo, aliás, dois inteligentes rubro-negros, né? Coisa boa. Então, sucesso para Foco, sucesso para a FEMPTUR, que será no dia 10 e 11 de abril no Centro de Convenções, e sucesso para o Flamengo, né? Pelo amor de Deus. Esse ele já tem, né? Já tem demais. Pois muito obrigado, cara. Fica com Deus, que essas energias positivas que você gera e capta sejam cada vez mais intensas. Muito obrigado. Muito obrigado.